Bom, começa o Campeonato Paulista nesse final de semana. Vamos dar uma olhada, a primeira rodada, o que sobra para cada time nessa estreia. A gente confere aqui no telão. Vamos lá. Vamos por primeiro os jogos, daqui a pouco a gente vai com a tabela de cada time para a gente poder avaliar como será o caminho nesse início de temporada, nesse Paulistão que agora está diferente, com menos datas, mas ganha mais pressão para cima dos times. A primeira rodada do Campeonato Paulista tem São Bernardo e Capivariano, times do interior, times que estão voltando aí para participar da primeira divisão, Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro, Guarani e Primavera de Indaiatuba, mais um time que faz a estreia nessa Série A, essa temporada, né? Português e Palmeiras, o primeiro clássico do Paulistão, já no sábado, por isso não pode dar mole. E a gente continua, tem mais jogos aí para conferir no Campeonato Paulista. Os jogos do domingo já tem aí, Carinho? Aí, legal. Corinthians e Ponte Preta, um jogo que já valia o título do Campeonato Paulista, né? Velo Clube e Botafogo. O Velo está de volta, o Botafogo se safou no Campeonato Brasileiro, né? Da Série B. Finalzinho. Noroeste e Bragantino. O Noroeste tem história, mas há muito tempo vive um momento delicado, né? No Campeonato Escapou no brasileiro. finalzinho ano passado. Escapou também, né? De ser rebaixado. Contra o Bragantino, que sempre ameaça decolar, mas nunca vai, né? Fica sempre no quase. E tem Mirassol, que foi a grande sensação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo pegando uma pancada já no início da competição. Jogo mais difícil para vocês aí dessa primeira rodada do Paulista são os clássicos? O último jogo, Fernandinho. Eu não sei como está o Mirassol, muitas mudanças, né? Também pensando agora em Libertadores, está classificado. Mas, teoricamente... Perdeu, acho que 14 jogadores, né? Muita Tá gente. montando um novo time. Está montando um time. Teoricamente, esse é o mais duro, esse é o mais complicado nessa estreia aí de Paulistão. Para você, Paulo. Também acho, não só pelo fato do Mirassol ser um time estruturado, mas pelo fato do São Paulo hoje ser um time desestruturado, né? É o São Por conta da Paulo mais situação fraco política. e o Mirassol mais forte, dá para falar isso? Mas tem uma situação também positiva para o São Paulo, cara. O São Paulo tem uma boia moral hoje que é o Crespo. O Crespo é um cara importantíssimo hoje, que acho que o torcedor se apega bastante e pode ajudar bastante o São Paulo nesse sentido. É o que sobrou para se agarrar? É o que sobrou para se agarrar. Nem o Muricy mais, acho que o torcedor de São Paulino se agarra neste momento. Nem o Muricy mais. Acho que o Crespo acabou virando essa figura hoje importante. Até pelo comportamento dele no final da temporada, cheio de problemas, cheio de lesões, cheio de problemas políticos estourando no final do ano. E ele conseguiu segurar a onda, é o que você falou, com uma certa dignidade, né? Exatamente. O Crespo, ele foi muito digno, ele foi muito honesto em algumas respostas. Ele muitas vezes ele cutucou a diretoria também, não diretamente, mas claramente ali incomodado com algumas situações. Inclusive, estou curioso para saber o que o Crespo acha de tudo isso, né? A polícia batendo a porta do São Paulo. Eu acho que ele vai ficar na dele, não ele vai vai se se meter num meter negócio nessa. que até porque ele não tem nada a ver com essa parada, dependendo se ele colocar mal as palavras, ele cria um problema que ele não tinha até esse momento. É tipo o Luiz Gustavo, né? Que falou demais e acabou não ficando. Pois é, errou o Luiz Gustavo? Não. Não. Mas alguém tem que pagar o pato, né? E é o seguinte, tem uma explicação, chegaram, Paulo, a tentar alguém explicar o que aconteceu no São Paulo, mais de 60 participações de jogadores no departamento médico, 10, 15 cirurgias. Alguém deu uma resposta assim, a respeito disso? Eu acho que a resposta está justamente na reestruturação de todo o departamento médico do São Paulo, Mas né? isso já foi feito há um tempo atrás. O próprio Casares anunciou troca de médico, Mas agora troca de equipamento. trocou mesmo, né? Pintaram a sala, só pintaram a sala, não conheço. Mas o São Paulo mandou embora, e não quer dizer que esses profissionais foram mandados embora tem algum tipo de culpa, tá? Porque são pessoas trabalhadoras e honestas. Mas o São Paulo tenta dar uma resposta. Bom, teve a crise da caneta emagrecedora, do Monjaro, tanto que o médico, que foi o pivô de toda essa crise, foi demitido depois que descobriram a origem, a procedência desse medicamento que ele estava comprando de forma ali ilegal, não de um fornecedor autorizado pela Anvisa. Ele já deixou o São Paulo. Na semana passada também, né, o responsável pelo novo departamento de saúde do São Paulo foi para o Grêmio. Então, de alguma forma, vários desencontros no departamento médico do São Paulo acho que explicam sim essa questão. É ruim falar de grana, de salário, de quanto cada um ganha. Mas é verdade que esse médico, que não era o principal médico do São Paulo, ele era um médico alternativo, ou melhor, auxiliar. Eduardo Howen. Isso, 230 pau, é verdade isso? Eu não tenho essa informação. Eu li isso, fato, né? Eu não tenho. Teria até uma comissão para um diretor que está rachadinha, envolvido
também que cuida da base, o Schwartzman, né? Que Schwartzman, cheio de Douglas problema. Schwartzman. E está envolvido também nessa situação que tem o presidente do São Paulo como principal alvo e policial. A informação é de que sim, era uma indicação ali, era uma figura. Mas tem um comissionamento. Eu sei que tem empresário de jogador e de técnico, mas empresário de médico, cara, no futebol, para mim é novidade, cara. Pois é. Com mais de 40 anos nisso, é a primeira vez que, pelo menos publicamente, eu ouço essa história. E o Douglas é uma figura que já se envolveu num passado não tão distante assim, respondeu a algumas questões, inclusive na justiça, disse que provou a sua inocência. Em relação ao São Paulo? Em relação ao São Paulo. Na época do lá, Aidar. cara? Na época do Aidar, ele volta à gestão Casares, assume um cargo que eu acho que é importantíssimo, que é a mina de ouro do São Paulo, que é um diretor de Cotia, né? A base do São Paulo é a mina de ouro, mas ele, neste momento, está envolvido em situações... em outras situações, né? Por exemplo, a do camarote da presidência, em que a ex-esposa do Casares, Amara Casares, negociava aí os ingressos e, enfim, esses ingressos eram negociados por uma outra pessoa e tudo isso veio à tona recentemente. O Douglas foi, de alguma forma, flagrado em algumas ligações tentando livrar a barra da Amara Casares em um dos casos que ele está envolvido. Mas você consegue me explicar? Já teve esse problema... né, envolvendo essa situação, que até respondeu processo até criminalmente, né, dessa história. Mas o cara volta para o São Paulo, aí o Aidar, que é um presidente que teve problemas também, o pai dele tem uma história muito grande no São Paulo, o Henri Aidar, e o Carlos Miguel Aidar teve problema, inclusive foi afastado, né, do São Paulo, Sim. Sofreu impeachment. Aí o Carlos Miguel Aidar está fazendo parte de um conselho de notáveis do São Paulo, que são ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho Deliberativo do São Paulo. Como é que esse próprio Schwartzman e o Aidar, como é que essas pessoas continuam flutuando, gravitando e tendo participação em decisões importantes do clube? O que é que explica isso, cara? É muito simples, Fernandinho. É o mesmo grupo político que comanda o São Paulo todo esse tempo. Casares... Mas ninguém Leco, fala, peraí, cara, você foi Aidar. afastado, você tá respondendo o processo, você está de novo no rolo. O São Paulo é um curral, né? O São Paulo são sempre as mesmas pessoas. Talvez esse momento seja crucial para um rompimento total dessa atual política do São Paulo, para que, enfim, essa oposição, que era pequena há pouco tempo, tanto que o Casares foi reeleito, gente, há 2 anos, sem concorrência, tá? Ele foi aclamado numa reeleição no São Paulo. Isso é meio que tradicional no São Paulo. É difícil ter eleição, né? Sempre se dá um jeito de acomodar as coisas. A eleição do Casares, a eleição, não a reeleição, ele concorreu com o filho do Natel, né? Que na época era o candidato, mas foi também de lavada. Essa última não tinha sequer um concorrente. A oposição naquela época estava fragilizada, hoje mudou. Ontem... 4 grupos que estavam na coalizão, que é a situação do São Paulo, pularam fora do barco do Casares. Isso dá um total de 125 conselheiros. A oposição tem 54 conselheiros oficialmente. Essa conta bate com o impeachment se fosse o artigo com 171 aprovando o impeachment. Agora, nessa manobra que o Casares fez, o número chega a 195, aí a conta já não bate. Aí o Casares sobrevive à frente do São Paulo. Bom, minha gente, é aquela história, isso acontece em vários clubes, a gente vê isso no Corinthians também, é aquela cascata que vão mudar tudo para não mudar nada. Só se faz espuma, barulho. Enfim, voltando ao assunto da tabela lá, o jogo mais difícil, você concorda com o Veloso e com o Paulo nessa abertura de Paulista, é o de São Paulo? Estou com eles, né? O ano passado foi um ano incrível para o Mirassol, né? O que eles conseguiram ano passado, ficar ali entre as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro, né? O Paulinho que está lá, que a gente conhece muito bem, fez um grande trabalho junto com a direção do Mirassol. Então, com certeza, acho que esse jogo é um dos mais difíceis, apesar de toda a situação que o São Paulo vem vivendo, Fernando. E, além de tudo isso, tem salários atrasados, direitos de imagem atrasados. A situação no São Paulo não está fácil, está complicada demais. Vamos ver como é que vai ser o ano aí do São Paulo com esse tanto barulho fora e dentro de campo, né? Um dos